Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. É uma alegria ter você aqui comigo e neste devocional eu quero pensar com você qual a relevância da igreja primitiva para nossos dias. Seja muito bem-vindo, este é o canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este canal existe para abençoar a sua vida. É uma alegria ter você comigo e neste devocional nós seremos encorajados e edificados. Eu creio, fique comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. O texto base que nós vamos usar é Atos 2, 42 a 47, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto em todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47 fecha de uma maneira linda, dizendo: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este texto mostra para mim a relevância da igreja primitiva, que serve de modelo para nós em vários aspectos. Na minha conclusão, nós vamos ver os 5 pilares que a igreja primitiva viveu e estabeleceu o seu ministério por causa do que Cristo havia ensinado. Então eles estão no fundamento que é Cristo e em 5 pilares que nós vamos ver na nossa conclusão. Então nós vamos conhecer por quê. Por causa desses 5 pilares, nós vamos perceber que a igreja primitiva se tornou uma igreja relevante e digna de ser imitada por nós. Perdemos muito a direção como igreja, corpo de Cristo, quando nos afastamos ou de maneira incompleta não somos eficazes usando esses 5 pilares que são base bíblica. Por isso esta igreja se tornou relevante no primeiro século. O primeiro aspecto é o compromisso com o ensino, o didaquê. O ensino era algo destacado, era algo muito proposital. Eles perseveravam na doutrina e nos ensinos dos apóstolos. A igreja primitiva valorizava o aprendizado da palavra. É isso que nos afirma o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Quando nós olhamos o versículo 42, nós vemos 3 áreas fortíssimas dessa igreja. Eles eram fundamentados no ensino, na comunhão e no partir do pão. Quando nós olhamos para o significado desta palavra, didaquê, nós vamos perceber que eles priorizavam o ensino individual, o estudo da palavra individual e em comunidade. É através do ensino da palavra, do conhecimento bíblico, que nós seremos fortalecidos e capacitados para viver uma vida que agrada a Deus. O segundo aspecto, que é o segundo pilar, é a comunhão. E a palavra é koinonia. A comunhão era outro aspecto vital para a relevância dessa igreja. Eles não apenas compartilhavam o ensino, mas também a vida. A igreja era uma comunidade onde as pessoas cuidavam uma das outras, no partir do pão, no partir das suas posses, cuidando dos necessitados. Primeiro, didaquê. Segundo, comunhão, koinonia. E nós vamos avaliar isso. Como igreja, hoje nós precisamos cultivar a comunhão diária na vida da igreja. Como anda a sua comunhão? O que vemos no Instagram, o que vemos nas redes sociais, não é a realidade da igreja. A realidade da igreja só é percebida quando andamos juntos, quando caminhamos, quando nos relacionamos com as pessoas. É aí que nós precisamos ser intencionais. Precisamos começar com relacionamento, ser intencionais nos relacionamentos para nos conectarmos com as pessoas e oferecer ajuda quando necessário. Você precisa estar perto. A koinonia, a palavra koinonia é
tudo em comum. Isso só é possível e era possível na igreja primitiva porque eles eram uma comunidade de amor. O amor ágape, encharcado pelo poder do Espírito, o derramar do Espírito aconteceu na igreja primitiva. E o amor, o fruto do Espírito, o amor, que é a base para todo relacionamento, era algo nítido e notório. Por isso, todos os dias acrescentava ao Senhor os que haviam de ser salvos. Um terceiro aspecto que é muito importante era a oração e o partir do pão. A oração e o partir do pão era um aspecto central da prática do amor ágape, da comunhão, porque eles queriam adorar ao Senhor. E para adorar o Senhor, eles buscavam estar junto em oração, porque oração é um aspecto da adoração. E o partir do pão é a ceia, é a comunhão, que também vai gerar laços. Laços são estreitados quando oramos juntos e quando celebramos a ceia do Senhor. Isso me lembra que um dos pilares fortes da igreja primitiva era uma igreja que perseverava em oração, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Aspectos fundamentais. Eu quero lembrar que quando oramos, nós precisamos lembrar que a adoração deve estar intrínseca na oração, mas também a gratidão deve estar intrínseca na adoração. Algo que me chama a atenção na igreja primitiva, por isso eu a vejo como relevante. Eles tinham uma adoração cristocêntrica. Cristo era o centro do ensino, Cristo era o centro da comunhão, Cristo era o centro da adoração e do partir do pão. Sem essas bases, sem esses pilares, nós não vamos ter uma igreja relevante para os dias atuais. O quarto aspecto, o crescimento da igreja era algo natural, não era um crescimento baseado em métodos, era um crescimento como resultado, consequência do bom ensino, da comunhão, do partir do pão e da oração. Deus acrescentava, o versículo 46 diz que a cada dia Deus acrescentava os que haviam de ser salvos. Quando vivemos de acordo com esses princípios de Deus, o nosso testemunho vai se tornar atraente. Deus será visto em nossas vidas sem que a gente professe qualquer palavra. Eu gosto da frase de Agostinho que diz: pregue o evangelho. Quando necessário, use palavras. Nós vamos alcançar pessoas muito mais com o nosso estilo de vida, de ensino prático, de adoração, de oração, de comunhão. As pessoas serão atraídas às nossas comunidades quando o Espírito for derramado e nós vermos esses pilares de maneira bem prática e transparente na vida da igreja. Se queremos ser uma igreja relevante hoje, nós precisamos lembrar dos 5 pilares da igreja primitiva. O ensino, que é o didaquê, a adoração, que é a latreia, a comunhão, que é a koinonia, o serviço, a diaconia. Nós temos visto uma igreja que quer ser servida, quando na verdade eu e você precisamos ir à igreja para servir. O serviço é a diaconia. A diaconia não está limitada a um grupo de pessoas que chamamos de diáconos, mas a ideia de serviço é diaconia, onde um serve o outro, um honra o outro. Comece servindo e você verá que diferença faz. Quando nós buscamos servir ao Senhor, nós vamos chegar a um nível de intimidade com Deus e a comunhão da igreja será tão fortalecida que a proclamação, que é o querigma, é o quinto pilar que eu vejo na igreja primitiva, eles proclamavam a Cristo como estilo de vida, eles proclamavam a Cristo e as pessoas vinham e se aproximavam da igreja e o Senhor, o Espírito Santo, convencia esses irmãos de estarem juntos ali. Por isso, querido, se nós queremos ser uma igreja relevante, como a igreja primitiva foi, nós precisamos nos esmerarmos no ensino, na adoração, na comunhão, no serviço e na proclamação. Esses 5 pilares precisam ser evidenciados na igreja hoje, a igreja atual, para que nos tornemos uma igreja relevante para esse século, para esse tempo. Deus nos chamou para esta hora. Eu e você precisamos ser
esta igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o ministério no qual você está inserido. E lembre-se, seremos uma igreja relevante se nós estivermos pautados na palavra. E o que está escrito aqui em Atos 2 é para chamar a minha atenção e a sua atenção. Que sejamos igreja relevante para esse tempo. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço, te vejo no próximo episódio. Até lá!